Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Meio-dia e 59, dia 25 de outubro, sexta-feira. E aí a gente está com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, para falar de um tema que a gente já havia falado antes, mas tem acontecido algumas coisas aí. Sérgio, me dá mais um quilo aí, por favor. Eu quero agradecer, né, a nossa equipe aqui pelo excelente programa que nós tivemos ontem, direto da Boa Terra Chevrolet. Tá excelente, Sérgio. Tá? Quero agradecer aqui mais uma vez ao diretor Cássio Pantera, ao Marco Aurélio, que estava aqui nas imagens, e o Sérgio Paulo no som. Lá estavam o Amon, né? E também estava lá o Edmilson Melo, né? Nós tivemos uma transmissão muito bacana lá da Boa Terra, com promoções que vão até amanhã. Então, se você não tem um Chevrolet, tá na hora, meu filho, viu? Tá um queima danado lá, fala lá com o Edno, fecha um excelente negócio, tem condições de veículos com entrada e 30 vezes juros zero. Tá certo? Não é pegadinha não. Passa que é só até sábado. Diz que ouviu aqui na Novo Nordeste, diz que ouviu aqui na NN, que você vai se dar bem. Tá legal? Quero mandar um abraço aqui para o aniversariante do dia, Dr. Yelson Vital, endocrinologista. Um grande abraço para você, meu amigo. Tudo de bom, que Deus abençoe e derrame bênção sobre você e sobre a sua família. Em breve vai estar aqui também, sentado aqui na nossa bancada, para nos dar suas aulas também, bem como o Dr. Aquiles. Lipedema, Dr. Aquiles, depois de uma temporada aí no Sri Lanka, o homem tá de volta. Você só escolhe canto legal, exato. Boa tarde, cara. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes do nosso programa. Do nosso programa. Eu já considero nosso porque é da casa. É uma sociedade anônima. Então, André, esse tema eu decidi trazer novamente. Eu sei que a gente já discutiu sobre ele, mas nunca é ruim a gente trazer alguns temas com relevância, porque só essa semana, para você ter uma ideia, eu atendi 3 pessoas, 3 pacientes, 3 mulheres, com a mesma dúvida. Uhum. Então, se os pacientes estão chegando nessa frequência no meu consultório com essa dúvida, acho que vale a pena a gente retomar o assunto e informar mais, porque de repente é dúvida de outras pessoas que não vieram se consultar, claro, mas que podem, nesse momento, estar recebendo informação e passando para quem tem, mesmo que seja homem que esteja assistindo, mas homem tem namorado, homem tem esposa, homem tem mãe, tem irmã. Tem vó, não é isso? Então, é sempre bom a oportunidade da gente trazer o assunto, desde que tenha uma relevância para a gente informar a nossa população. Você pode participar ao vivo e em cores aqui pelo nosso chat no NN Play, o canal mais acessado, tá certo? De todas as que estão aqui. Então você entra aí, NN Play no YouTube, coloca aí, a gente tá ao vivo aqui, você pode colocar sua dúvida lá no chat ou então mandar suas dúvidas pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN, tá? O assunto é lipedema. Começo pelo começo, como diz o Matuto. O que é lipedema e como ele afeta o corpo? Boa, André. Então, lipedema é um depósito anormal de gordura, ou melhor não, é um depósito anormal de gordura em determinadas partes do corpo e que também pode ser depositado nos braços ou da cintura para baixo, melhor dizendo assim, para ficar mais prático. Então, lipedema é o depósito anormal de gordura em locais do corpo, e normalmente nos membros inferiores, ou seja, culote, cintura, coxa, perna, tornozelo. E também braço, geralmente do ombro até o cotovelo, geralmente, mas pode acometer o braço inteiro também. Mas normalmente, em sua maioria, esse depósito anormal de gordura é da cintura para baixo, acometendo em graus variados, e que pode começar com uma pequena quantidade e aumentar essa quantidade também ao longo da vida. Quais são os principais sintomas, doutor, e sinais do lipedema? André, vou lhe dizer que a mulher com lipedema, hoje, que já pode, para você ter uma ideia, para você ter só uma pequena ideia, a cada 10 pessoas que você atende, a cada 10 mulheres com sintoma que às vezes ela não sabe que tem, uma terá lipedema.
Em média, mais ou menos isso. Então, a cada 10, uma vai ter lipedema. E a maioria das vezes, ela não sabe. E associa, muitas vezes, as dores nas pernas aos trabalhos que ela faz, as atividades diárias. Lógico que mulher, ela tem 5 jornadas de trabalho. Então, às vezes, a queixa de dores nas pernas pode estar relacionada ao lipedema. E a grande maioria das vezes, os sintomas mais referidos pelas mulheres que apresentam essa enfermidade é a dor. Que mais queixa é de dor. Dor nem sempre é para ela ficar parada ou para ela caminhar, mas dor, por exemplo, sensação de peso, de cansaço, mas a dor é naquele local onde existe um depósito a mais de gordura ou um depósito anormal de gordura, e principalmente quando ela toca, quando ela pega. Aí a maioria das mulheres se cuida, então elas aplicam hidratante, por exemplo, na pele, e muitas relatam desse tipo, quando elas vão fazer palpar a perna naquele local onde há o depósito da gordura, ela sente dor naquele local. Então isso tem um prazo para iniciar, geralmente na vida da mulher, mas a maioria das vezes eu posso lhe dizer que o sintoma frequente e mais queixado em paciente com lipedema é a dor nas pernas. Tá, já falamos dos sintomas, né? Então, um abraço aqui para Neide, que está aqui dizendo que está com dor na coluna, que está recebendo aqui o doutor sorridente, doutor Aquiles. Neide, obrigado pela audiência de sempre, tá? E fica sempre por aí, né? Assistindo a gente aqui. Que melhoras para você, que Deus abençoe aí, para que você melhore da sua coluna. Quem está aqui também com a gente é a Laura Salles. Laura Salles, né? Presente. Né? Parabéns. Já esteve aqui sentada na nossa bancada. Estamos esperando de novo você voltar. Psicóloga, né? Que vai ser o divisor de água da psicologia aqui em Arapiraca. Olha, chama. Vamos embora. Né? Quero também fazer um agradecimento aqui, gente. Teve um concurso aí, teve teve uma votação pela internet. Eu fiquei sabendo disso hoje no susto. E o André Pepes foi escolhido o segundo melhor jornalista de Arapiraca, segundo essa pesquisa online. Foi, pô. Quero parabenizar aqui a minha amiga Priscila Anacleto, jornalista. E eu tô lá. Olha que negócio bom, né? Bom saber. Potência psicológica. Você não estava sabendo dessa pesquisa? Não estava não. Isso é bom, né? Não estava não. Eu quero agradecer quem votou em mim. Eu não estava nem sabendo. Eu recebi hoje. Venha requerer seu prêmio. Eu digo, oxe, que prêmio? Eu não estou sabendo de nada. Pensei que era pegadinha. Sim. Clonaram o Instagram aí de alguém. Bom, para quem votou aqui, muito obrigado. Deus abençoe a cada um, né? A gente se esforça para fazer o que é de melhor, tá bom? Doutor, qual é a diferença entre lipedema e obesidade? Eu mandei umas imagens aqui para o Marco Aurélio. Sim. Primeiro, uma imagem que não é não é a segunda, Marcão, porque a primeira é uma foto, né? E a segunda é uma ilustração. Na segunda, tem os tipos de lipedema. Sim. E na primeira, tem o lipedema já em si. Então, pode colocar essa primeira imagem aí, que, rapaz, olha, a gente dá uma olhada e a gente não percebe, na primeira imagem, o que é lipedema. Exatamente. E o que é obesidade. Exatamente. Né? Então, vamos colocar essa imagem na tela? Sim. André, pode ser que exista na mesma paciente, existam os mesmos sintomas, os mesmos sinais clínicos, tá? E, tipo, um paciente pode portar as duas enfermidades, a obesidade e o lipedema, entende? Então, não é necessariamente sempre que eu vou caracterizar todos os pacientes que vai apresentar lipedema, então ele tem uma desproporção muito grande entre, por exemplo, da cintura para cima e da cintura para baixo. Porque uma paciente magra com lipedema, eu posso dizer que praticamente você tem uma pessoa da cintura para cima e uma outra pessoa da cintura para baixo. É como se ela tivesse umas pernas de obeso, mas o corpo da cintura para cima fosse de magro. É mais ou menos isso quando tem um lipedema em grau avançado. É aquela dançarina do pica-pau. Mas exatamente isso. Exatamente isso, meu da amigo. Cintura para baixo. Exatamente. E às vezes acontece do paciente ser portador das duas enfermidades. E aí é que existe uma dificuldade em você separar essas duas entidades clínicas, porque se confundem.
Entendeu? O paciente em excesso de peso, em obesidade, ele também pode ter dores nas pernas por conta do excesso de gordura, que é capaz de provocar inflamações locais também, e juntamente com as dores que também tem por conta da obesidade, dores articulares, cansaço nas pernas por conta do excesso de carga, e aí isso pode dificultar e demorar um diagnóstico preciso para o paciente e demorar com que ele melhore dos sintomas também. Então, no geral, diferença. A obesidade, ela tem uma distribuição uniforme. A gordura da obesidade é uma gordura uniforme. Ela não existem bolas de gordura como acontece nos lipedemas, e as dores nem sempre estão presentes. Tem paciente hoje que tem um depósito de gordura realmente localizado às vezes no braço, às vezes no antebraço, mas geralmente nas pernas, mas que não é por causa do lipedema. Às vezes é só realmente depósito de gordura por conta da obesidade. No caso do lipedema, a maioria esmagadora das vezes, André, o paciente vai sentir dor. A gordura do lipedema é uma gordura lobulada, que a gente chama, é como se fossem bolinhas de gordura abaixo da pele, e ela é um acúmulo de gordura anormal, porque quando você palpa, é como se fosse um tecido emborrachado, podemos dizer assim. Ele tem uma textura como se fosse uma gordura diferente, como se fosse uma gordura literalmente emborrachada, e ela é mais fria comparado ao resto do tecido que não é lipedema. E a maioria das vezes, esmagadora, o paciente vai queixar de dor naquele local do depósito de gordura, coisa que nem sempre você vai achar no paciente obeso. Então, o paciente obeso, a obesidade é uma gordura, de certa forma, uniforme. O depósito de gordura, ele é uniforme no corpo inteiro, não existe essa divisão em que você nota que da cintura para cima o paciente é um, da cintura para baixo ele é outro. Então, de certa forma, o depósito de gordura é uniforme do corpo dele, e necessariamente não existe dor naquele local do depósito de gordura, diferentemente do lipedema, que às vezes acontece um depósito de gordura, por exemplo, na face interna dos joelhos apenas, somente nos joelhos, um pouco abaixo do joelho, na panturrilha, na parte interna também, ou pega toda do joelho para baixo, aquela perninha bem mais gordinha, só que inteira, uma perna inteira de gordura, e ela chega até a fazer um pouco de dobra lá perto do tornozelo, uma desproporção do pé para a perna. Pronto, essa terceira imagem, Marcão, que eu mandei para você aqui, você, por favor, elimina a segunda imagem e coloca a terceira, a última imagem que eu te mandei, porque tem os estágios do lipedema, justamente mostrando isso que o doutor Aquiles está falando para a gente aqui. No estágio 1 parece que não existe nada, isso, né? Parece estágio de normalidade ali da perna. No segundo estágio, você já percebe que tem alguma coisa estranha, você não sabe o que é, mas a perna está meio inchadinha, já não está com aquela aparência de tão normalidade. No estágio 3, a paciente está com as pernas como se fosse... Não, essa não, Marcão, é a outra, é a última. As pernas a terceira, as pernas já estão como se fossem infladas, como se alguém tivesse bombeado o ar para as pernas. Exatamente, né? Sim. E no quarto estágio, você tem um negócio interessante aí. Você tem umas pernas que já estão com o depósito de gordura. Isso, exatamente, isso né? aí. Não, Marcão, é a última. É a última foto que eu te mandei. Ainda está no teu WhatsApp. E na última, você percebe que essa última foto, o paciente, a panturrilha vai afinando. É isso mesmo. Né? Você vê a desproporção entre o pé e a perna do paciente, literalmente. Então é como se o pé tivesse praticamente quase normal e a partir dali viesse aquela área inchada, literalmente, inflada, como você falou. É como se eu tivesse enchido com uma bomba de bicicleta, aquela perna. Então, em partes, André, isso acontece a maioria das vezes em mulheres, mas é raro, mas pode acontecer em homens também, entendeu? Um dos grandes vilões para o desenvolvimento, fala-se hoje na parte genética, sim, muito importante, uma tendência relativamente genética para a geração do lipedema. Geralmente a pessoa nasce com aquela característica e ela vai se desenvolver ao longo da vida.
Normalmente, um dos grandes vilões para isso também chama-se o estrogênio, que é um hormônio, a maioria das vezes está aumentado ou começa a aumentar nas mulheres. E esse estrogênio, André, ele é capaz de gerar as inflamações na perna, desencadear o processo do lipedema, para iniciar a partir do momento que ela tem o aumento do estrogênio, e quando geralmente é períodos menstruais. Então é quando a mulher começa a menstruar. Então normalmente você não vai ver lipedema em meninas que não menstruaram. Entendeu? Por quê? Porque aí ainda está em formação hormonal, e a partir da primeira menstruação, que tem o pico hormonal, que toda mulher tem, a partir dali começa o estrogênio a fazer picos de estrogênio. E olha aí. Exatamente. Essa assim imagem mesmo. é perfeita. Então, Vê ali que isso, o estágio 4, estágio 4. né, o estágio 3, a perna está aparecendo ali, que recebeu ar. Isso. Né? Ali é o depósito de gordura, está inflada. Exatamente. E na quarta, tá também muito inflada, mas ali você já tem vai afinando quando vai chegando no pé. São quadros mais avançados que podem gerar, além da doença inflamatória também, pode ter uma doença concomitante, que é uma doença venosa junto, que pode causar aquela alteração no estágio 4 também, por conta da inflamação repetida naquela região. Então, como eu estava te falando, o estrogênio é capaz de causar isso, e principalmente ele inicia para desencadear esse processo do lipedema, das dores, a partir dos picos de estrogênio, que geralmente são na época da menstruação. Tem algum outro motivo que o estrogênio da mulher sobe? Tem. Pílula anticoncepcional. E aí alguém pode perguntar: e agora? Doutor, e agora? Pra não engravidar. Pra não engravidar. Quem poderá me defender? Exatamente. Exatamente. Então, quando se usa anticoncepcional, ou se inicia o uso do anticoncepcional, geralmente o estrogênio sobe mais ainda. E aí ele vai piorar o sintoma de quem tem lipedema. E às vezes pode ter mulheres que estão usando anticoncepcional, que é com estrogênio, e aumentou o nível de estrogênio, e começou a sentir dores nas pernas, cansaço a mais e dores a mais no local. E isso pode ser apenas por conta do uso do anticoncepcional, sim, mas também pode ser que a paciente seja portadora de lipedema e não saiba. E aí ela começou a fazer um tratamento hormonal e começou a sentir piora dos sintomas de dor, do lipedema, do cansaço, do peso nas pernas, do edema também. Entende? Então, geralmente isso, a parte do estrogênio, e mulheres, isso pode ser piorado, principalmente com as coisas que vêm juntas da vida dela. Que tipo? Alimentação rica em açúcares, a obesidade, como a gente estava comentando agora, que a obesidade também pode, para ver a diferença entre lipedema e obesidade, eu comentando com relação à parte da obesidade, a obesidade é capaz de alimentação em açúcares altos, grande quantidade de açúcar, fast food, e as comidas de açúcar, em alto teor de açúcar, podem induzir o paciente a fazer uma resistência insulínica. A resistência à insulina, para baixar o açúcar de volta do paciente. Essa resistência da insulina, ela aumenta uma enzima que converte, André, a testosterona da mulher em estrogênio. Então é como se assim, toda vez que eu como açúcar, eu estimulo a enzima a converter minha testosterona em estrogênio. E vira um ciclo. Açúcar, enzima, testosterona em hidrogênio. Em androgênio. E aí esse androgênio esse estrogênio vai fazer com que a mulher cada vez mais, com esse tipo de dieta, piore os sintomas do lipedema também. Então, muito do que hoje se sente com relação à parte, quem tem lipedema e às vezes não sabe, eles são piorados por algumas situações que acontecem na vida da mulher, não só apenas a questão da obesidade, que podem piorar esses sintomas. Tá. E olha, antes da gente ir pro intervalo, não há nada ruim que não possa piorar, não é mesmo? Pois é. Eu vou deixar uma pergunta aqui pro doutor Aquiles responder. Tocar o terror na sexta-feira. Você que é mulher, lipedema pode dar no bumbum? Não responda não. Vamos deixar a mulherada aí polvorosa, hoje é sexta-feira. A gente não quer estragar o seu dia não.
entendeu? Mas é um problema de saúde grave, sério, e precisa ser tratado. E às vezes pode ser, como a gente já falou aqui, confundido com celulite, Isso mesmo. né? Então, a pergunta é: o lipedema pode acontecer também na mulher ou no homem também, no bumbum? Depois do intervalo você vai saber, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é lipedema, dúvidas e complicações com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. Um abraço aqui para a Erivânia Félix, que está aqui. Dona Hilda, que mandou uma mensagem para mim. Dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra coral, que está ouvindo a gente aqui. Ana Paula Salles, sogra coral. Presente, né? não, sogra coral é inovador, corajoso também. Também de chamar no ar, assim, né? Não vai pra lavar a casa comer, não, viu? Só chega lá na casa na hora da boia, rapaz. Entendeu? Chega mais tarde. Depois, assim, a senhora, quando for antes do meio-dia, não vá não. Chega ali umas 3 horas. Aí quando for de noite, chega assim umas 8 horas. Entendeu? Né, bicho? Chega na hora, entendeu? Ela vai ficar. Ana Paula Salles deve estar aqui em breve também. Sim, doutora Ana Paula, em breve. Um abraço também para Messia e para Ângela, que estão ouvindo a gente lá em Olivença, Alto Sertão Alagoano. Cidade Boa. Abraço também para dona Marleide Leite, em Garanhuns, que não perde um Saúde em Foco, e a Dilza no sítio Oricuri, em Atalaia. Esse povo todo e arruma de gente, que ouve a gente aí, mundo afora. Coisa boa. E que nós não sabemos, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, que Deus abençoe a cada um. Doutor Aquiles, eu te perguntava antes do intervalo, que não tem nada ruim que não possa piorar, né?
Então eu queria saber, para o terror da mulherada, se o lipedema ele pode acontecer também nos glúteos. Entenda-se, bumbum. E como alguns chamam, nádegas. Pode sim, André. Pode acontecer no glúteo, sim, inclusive no quadril inteiro. Tem alguns, eu já tive uma paciente com lipedema na face lateral, na parte do glúteo, só que lateral, e que se irradiava também para a gordura, para o quadril. E para você ter uma ideia, o desespero dela, né? Ela chegou a trocar de colchão, André, 2 vezes, achando que era o colchão dela que estava causando dor. Porque quando ela deitava, seja de um lado ou de outro, de onde tinha o lipedema, ela sentia dor local. E, assim, imagina você ir dormir e estar deitado por cima de uma área com dor, dolorida. Então, você vira para a direita, ela dormia sempre de lado, então você vira para a direita. Olha aí. Exatamente. Vira para a direita, dói, vira para a esquerda, dói, e acaba que o paciente reclamou muito disso, já trocou de colchão 2 vezes e veio para a consulta justamente por isso, porque era a queixa dela e ela achava que ela tinha celulite também, às vezes é confundido com a celulite, né? Porque aí o paciente às vezes Até tem... aqueles furinhos parecem. Exatamente. Né? Existe uma alteração da pele também, que pode existir uma alteração da pele. Como eu falei, a consistência do depósito de gordura do lipedema é uma consistência meio que emborrachada. Literalmente, você pega, parece uma gordura de borracha, uma gordura emborrachada. Diferente a consistência da gordura normal. E a celulite realmente pode acontecer no local onde tem lipedema também, pode ser confundido com celulite, mas esse diagnóstico é dado clinicamente. Realmente o médico, ao examinar com a palpação, vai diagnosticar isso aí também. Já existem alguns médicos fazendo um ultrassom para diferenciar o tipo de gordura que existe naquele local, para poder fazer um diagnóstico diferencial também e confirmar, além do exame clínico, mas o diagnóstico realmente ele é clínico, com relação às queixas da paciente, e com relação ao exame físico a gente consegue fechar esse diagnóstico. Tá respondido aí então. Então, cuidado, mulherada, não confunda, né? Tem que fazer o exame, tem que procurar o especialista para saber o que é. E de repente você pensa que é celulite, é lipedema. De repente você pensa que é lipedema, pode ser celulite. A Ana Paula Salles, doutoranda Ana Paula Salles, disse que está aqui em Olinda, Pernambuco, e assistindo aqui pelo NN Play. É uma potência psicológica. Né? O Nordeste todo em peso aqui. Doutor, o diagnóstico, como você já falou que ele é clínico, mas como é que o lipedema ele progride? Porque a gente tem a fase 1, aí você passa da 1 para 2, para 3 e para a última, que é a 4, os estágios. E claro que pode ter gente, e há que possa deixar para procurar o especialista apenas no último estágio. É verdade. Você então, queria que você falasse como é que é essa clínica e como é que é essa movimentação, essa dinâmica. Isso. Então, André, o que acontece? Quando o paciente não busca o tratamento específico, na verdade, eu quero deixar bem claro que existe um controle do lipedema. A gente não consegue, nem sempre consegue uma cura 100% disso, por ter vários fatores envolvidos no início do lipedema. Um deles que é considerado a questão também genética, mas a parte hormonal também tem uma influência muito grande. Então, toda mulher vai ter isso, da oscilação hormonal muito importante na vida dela. Então, o que acontece a grande maioria das vezes? A mulher ela tem uma resiliência à dor impressionante, assim, ela tem uma capacidade de suportar dor muito alta. 9 vezes mais que nós. Exatamente. Então, o que acontece a maioria das vezes? As mulheres, elas se cuidam mais do que a gente, porém, elas associam essas queixas de dores nas pernas, às vezes, com outros tipos de situação. Varizes, que elas por passam, exemplo, né? Varizes, dor articular, muito como eu comentei aqui, algumas coisas que pioram os sintomas do lipedema. Por exemplo, como tipo de dieta, o sedentarismo, a desidratação, muita gente não se hidrata de forma adequada, entendeu? O uso de anticoncepcional. Aí, gente, meus amigos obstetras, não me
crucifiquem, não é o uso do anticoncepcional, não é ruim, entendeu? Só tem que ser uma coisa bem direcionada pelo profissional, lógico, o ginecologista obstetra, que vai indicar o melhor tipo de tratamento anticoncepcional para o paciente, mas priorizando para ver se diminui a parte estrogênica, para diminuir os efeitos do lipedema. Então, a mulher em si, ela resiste bastante à dor e por conta disso, nem sempre ela procura para fazer um diagnóstico de lipedema precoce ou no começo do estágio. E isso, a tendência é isso ir aumentando. E às vezes ela entende aquele depósito de gordura como que ela precisa se exercitar mais, por exemplo. Como eu comentava com você no intervalo, eu atendi uma paciente que ela me falou que tem uma atividade física frequente de academia, e você literalmente vê que existe essa diferenciação nas pernas dela, porque ela conseguiu afinar a cintura, manter da cintura para baixo, conseguiu perder bem mais medidas, mas ela não conseguiu perder nas pernas. Então, às vezes, fica na cabeça da paciente de que aquilo precisa de mais malhação. Uma coisa interessante também, falando em atividade física de mulher, já foi feito um estudo, tem um estudo, André, que foi realizado comparando mulheres obesas e mulheres com lipedema, que eles quiseram fazer um comparativo da dificuldade que tem mulheres obesas de ganhar massa muscular e da paciente que tem lipedema. As pacientes com lipedema, elas também têm dificuldade em ganhar massa muscular. Ou seja, uma pessoa que só tem apenas obesidade, ela consegue ganhar massa muscular e perder, consequentemente, massa gordurosa. A paciente com lipedema, ela tem mais dificuldade em ganhar massa muscular, consequentemente, ela vai manter mais tempo aquela quantidade de gordura naquele local e da inflamação, entendeu? Então, mulheres, elas resistem mais à dor, dificultam um diagnóstico precoce do lipedema e, a maioria das vezes, mantém os gatilhos que aumentam a inflamação, como a taxa hormonal, do estrogênio que fica mais alto, e a progressão paulatinamente, ou seja, tempo a tempo vai existindo inflamações locais e o aumento do depósito de gordura por conta das inflamações também. Então, a progressão da doença geralmente se deve à não procura ou ao não diagnóstico precoce da doença em mulheres. Por isso que muitas vezes confundem, como você estava comentando agora, confundem com a celulite, confundem com a obesidade, e como às vezes tem uma característica genética importante, as mulheres, mas a tia é assim, a mãe é assim, a avó é assim, então todo mundo é assim, então não é lipedema, isso aí já é, entendeu? Ela associa isso como uma coisa que já é dela mesmo, já é da família. Então, às vezes, não procura o diagnóstico justamente por causa disso. Doutor, algumas mulheres que podem estar ouvindo aqui o programa podem estar perguntando, e a cirurgia? A cirurgia é uma solução para o lipedema? É importante você ter falado isso, porque, vamos lá, André, a cirurgia não é a primeira escolha de tratamento logo de cara. Por quê? Porque depende do estágio de doença que o paciente está, depende se ele está fazendo as contenções também para evitar que a doença progrida. Não é só, que nem bariátrica, por exemplo, o paciente opera do estômago, mas mantém tudo aquilo que faz a pessoa ganhar peso novamente. Então, não tem uma resolutividade importante. Então, se o paciente tem lipedema, ele tem que realmente fazer algumas coisas. Que tipo de coisas? Diminuir aquilo que estimula o gatilho. Dieta, exercício, hidratação, tem que manter realmente o peso de forma adequada, reduzir a obesidade obrigatoriamente, entendeu? Ver a questão dos hormônios, principalmente estrogênio, uso de anticoncepcional, para ver qual é o tipo de anticoncepcional que ela pode usar para reduzir esse risco de aumento de estrogênio sempre, e tipo de anticoncepcional, claro, de método contraceptivo, junto com o ginecologista obstetra dela, e níveis hormonais também, a questão da insulina, controle da insulina, o controle glicêmico, que aí vem a dieta, e é por isso que não dá para tratar lipedema um profissional só. É uma atividade multidisciplinar, entendeu? Não dá para você tratar um paciente, você querer ser o bom e querer tratar um paciente de lipedema apenas você, não dá, porque você não mexe com isso.
entendeu? O endocrinologista ajuda demais o paciente a controle do tipo de controle glicêmico, controle hormonal. E aí, quando a gente faz isso, André, aí o paciente normalmente melhora clinicamente. Então, ele reduz drasticamente as queixas de dor dele. E aí, a partir do momento que ele ainda não está mais em estágios inflamatórios, aí tem que sentar com o cirurgião plástico para ver a possibilidade de ser feita uma lipoaspiração naquele local e ver a possibilidade de manter aquele estágio anti-inflamatório que ela está, entendeu? Porque o ideal é que ela esteja numa fase que não seja inflamatória, que seja fase que ela quase não sente dor, para poder realizar algum tipo de procedimento, tipo a lipoaspiração, por exemplo. E o ideal é que também, em casos que deseja fazer esse tipo de procedimento, que seja feito sempre nos estágios menos avançados da doença, para que tenha uma solução boa, tanto esteticamente quanto do ponto de vista clínico, para que ela, controlando a doença do lipedema, ela consiga também o resultado estético mais adequado. Mas isso vai variar caso a caso. Doutor, o que é terapia de compressão e como ela pode ajudar no lipedema? Boa. A terapia de compressão geralmente é uma compressão pouco elástica ou inelástica. Geralmente é pouco elástica, que é praticado. É uma faixa que é utilizada, uma técnica de enfaixamento utilizada desde o pé até a coxa do paciente, pode ser feito, ou desde o pé até a panturrilha, chegando próximo do joelho do paciente, para diminuir o volume daquela perna, por exemplo, uma perna que está aumentada de volume. Geralmente se usa terapia compressiva para casos de linfedema, que é diferente do lipedema. O linfedema é acúmulo de líquido mesmo, que é linfa, que fica na nossa gordura, em excesso nas pernas. E essa técnica é utilizada também para esse tipo de problema. Para o lipedema pode ser utilizado, pode ser tentado sim, o tipo de terapia compressiva para tentar diminuir o volume. Porém, a gente tem que lembrar que, independente de acúmulo de líquido ou não, aquilo ali é gordura. A gordura não vai subir, entendeu? A gordura não vai sumir, mas ela pode se adequar à compressão, pode. Mas o depósito dela, a quantidade que fica ali, não vai desaparecer por causa da terapia compressiva. A terapia compressiva pode existir para melhorar os sintomas de peso na perna, de cansaço. Se o paciente tiver varizes concomitante, ou seja, junto com a doença do lipedema, ele vai melhorar a circulação venosa, então vai diminuir as dores comparado às inflamações que causam por conta das varizes locais lá embaixo da perna, perto do tornozelo. Então, essa terapia que se faz, e geralmente se faz um fisioterapeuta que fazem isso como ninguém, entendeu? Então, eles conseguem fazer técnicas de enfaixamento inelástico para melhorar muito a circulação, o cansaço e as consequências desse acúmulo de gordura em excesso do lipedema. É uma terapia bem consistente e bem eficaz também, junto com as outras medidas, claro. Tá certo. Um abraço aqui para Mércia e também para Liliane. Boa tarde, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Liliane. Doutor, quais são as complicações mais comuns associadas ao lipedema não tratado? André, não tratado, o lipedema pode evoluindo com os estágios, chegar a uma estrutura de membros, principalmente de membros inferiores, assim, aumentadas, tamanha, e que, além do ponto de vista estético, que vai com certeza alterar autoestima, depressão da mulher, que pode desenvolver isso, também está associado, se o paciente tiver outras comorbidades, por exemplo, como doença venosa, por exemplo, como linfedema, por exemplo, como a obesidade, por exemplo, ela pode desenvolver complicações como uma celulite, por exemplo, que é uma inflamação do tecido gorduroso. Pode desenvolver uma erisipela de repetição, que ela pode ter repetidas vezes aquelas erisipelas e causar
uma alteração da pele que já existe, porém pode piorar a inflamação na perna. E aí, podendo gerar futuramente, talvez, uma úlcera na perna. Mas isso é sempre junto. Tanto o lipedema acontecendo com outros tipos de doença de base, inclusive mais a obesidade sempre está envolvida em complicações desse tipo. Não só o lipedema, entendeu? Mas o lipedema, mais outras doenças de base podem gerar esses tipos de complicações do tecido subcutâneo da perna, não sob risco de amputação, não sobre isso, mas tanto na parte estética quanto na parte psicológica que pode causar na mulher. Para mim é uma complicação que precisa ser resolvida em virtude dos agravos que podem causar no dia a dia dela, tanto na parte de estética mesmo, quanto na parte das complicações, como eu te falei, erisipela, celulite, e piora, por exemplo, do dia a dia dela, do dia a dia de trabalho, do dia a dia em casa, com relação às dores, aumento das dores, dor que ela pode associar isso como dor articular, mas que na verdade são inflamações na perna causadas pelo lipedema, durante o dia, entendeu? Então hoje pode ter alguém que tenha dor na perna, mas não sabe que tem lipedema, pode não ter até estágios mais avançados, ou pode estar junto com a obesidade e está passando batido o diagnóstico aí, ao invés de fazer um tratamento de controle a tempo. E é possível fazer, desde que o paciente realmente siga a orientação direito e que o profissional oriente ela de forma adequada para controlar isso aí. E finalmente, doutor, quais são as opções de tratamento disponíveis? A maioria das vezes o tratamento do lipedema, André, é uma coisa muito viável, desde que você seja acompanhado pelos profissionais adequados, entendeu? Hoje o tratamento do lipedema vai desde a parte de acompanhamento clínico, com o vascular, com o endocrinologista, com o nutricionista, com o nutrólogo, pode ser também, com o fisioterapeuta, para poder fazer esse tipo de controle. Digo a você que no tempo de hoje, uma das partes do tratamento mais difíceis são de atividade física e controle com relação à parte da alimentação. Porque a gente meio que se adaptou ou se acostumou a comer mal. Comer mal, leia-se, gente, não é você não comer de vez em quando o que você gosta. Mas quando a gente tem um problema como o lipedema, a gente tem que optar. O que é mais importante, assim, a minha tranquilidade sem dor ou comer um tipo de alimento que eu sei que vai me causar dor e inflamação nas minhas pernas ou nos meus braços, entendeu? Então, esse tipo de coisa é mais difícil de ser feito hoje em dia, porque, como eu te falei, a gente se acostumou e se adaptou a nem sempre seguir ou se alimentar um tipo de alimento saudável. Hidratação, por exemplo, se a gente for procurar quantas pessoas bebem a quantidade de água necessária por dia, a gente não vai achar tanta gente assim. A gente realmente, quando toma consciência disso, a gente volta para se hidratar, mas a boa parte não faz isso. Então, a parte de alimentação é muito importante, a parte de atividade física frequente é muito importante, como eu comentei antes. Quem possui lipedema tem uma dificuldade em ganhar massa muscular. Então, o ideal é que ele mantenha uma frequência de atividade física para que ele ganhe essa massa muscular, mesmo diante da dificuldade. E isso melhora bastante e tudo com relação a isso. O sono, André, é uma coisa também muito importante, porque com o sono, um sono reparador, a gente consegue também regular a nossa parte hormonal, nossa parte glicêmica. E isso, como eu comentei anteriormente, é muito importante para não desencadear os gatilhos que iniciam a inflamação do lipedema, porque isso pode melhorar também. Então, uma mulher que dorme menos, dorme mal, ela pode desenvolver uma piora do lipedema, um aumento do estágio do lipedema. Uma mulher que tem os hormônios alterados, tem mulheres que, por exemplo, estão acima do peso, elas têm uma dificuldade em regular, entendeu? Isso. Quem tem outros tipos de problemas ginecológicos, por exemplo, que fazem
tipo de síndrome do ovário policístico, que às vezes fazem tratamento com anticoncepcional, é importante que faça esse acompanhamento. Se tiverem lipedema, sim, muito, porque elas precisam tratar da síndrome do ovário policístico, porém, se elas não controlam o hormônio direito, quem tem o aumento de estrogênio a mais pode ter cólicas homéricas, meu amigo. Quem tem... As mulheres sabem do que eu estou falando, porque tem gente com cólica que não chega a faltar trabalho de tanta cólica que tem. Então só sabe quem tem. Então é muito importante esse tipo de tratamento. O tratamento cirúrgico, ele fica para uma exceção, na verdade, a gente vai selecionar quem é o paciente que realmente pode fazer a cirurgia ou deve fazer a cirurgia, mas você pode acreditar que a maioria dos pacientes que conseguem um controle adequado do lipedema, que deixam de sentir dor nas pernas, a sensação de cansaço diminui, aquela dor que ele sentia antes, quando até pegava. Eu atendi uma paciente que ela disse que o filho pequeno, quando abraçava as pernas dela, parecia que era uma surra de tanta dor. Aí você imagina você deixar de sentir isso. Boa parte das pacientes que deixam de sentir os sintomas tão dolorosos da inflamação das pernas, nem sempre elas já pensam em operar, de tão bem que elas se sentem quando elas começam a tratar e que não sentem mais aquilo. A estética fica para segundo plano. Então, a saúde realmente, a deixar de sentir dor, geralmente é o principal objetivo dessa paciente com lipedema avançado. Perfeito. Conversei com o doutor Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, atende segunda-feira lá no Sindicato Rural, você sabe onde é que fica, né? Na Largo Dom Fernando Gomes, número 26, aqui no centro da cidade, está aí na tela. O telefone também do escritório aqui do consultório é Avenida Deputada César Cunha, 1179, na sala 408, quarto andar, no Metropolitan. Você pode marcar aqui pelo 99961 4310 ou pelo 3530 8440, tá certo? Então, segunda-feira ele está o dia todo no sindicato, nos demais dias, quando não está de plantão aqui na UE, está no seu consultório, 99961 4310, repetindo, 99961 4310. Doutor Aquiles, obrigado por ter vindo e até a próxima. Na próxima segunda-feira a gente vai receber aqui a doutora Renata Queiroz. Ela é nutricionista e vai falar sobre emagrecer. Por que é tão difícil? Pois é, o doutor Aquiles falou aqui da atividade multidisciplinar, é muito difícil mesmo, né? Estava adivinhando, hein, Renato? Então, a doutora Renata Queiroz vai estar com a gente aqui, ela é especialista em pacientes com diabetes e especialista também em modulação intestinal. Então, a Renata vai estar com a gente aqui. Renata é minha nutricionista da minha esposa, e a gente tem ganhado muita qualidade de vida com os atendimentos, com o atendimento da Renata com a gente. Maravilha, maravilha. É uma pessoa que tem realmente muito foco, e a gente precisava, quando você está com o índice glicêmico ali batendo, não deixa não, gente. Isso é uma coisa muito séria. E um detalhe, você pode, como o doutor Aquiles falou, trazer a sua vida à normalidade apenas com a alimentação. Não é preciso muita coisa. Alimentação e atividade física e hidratação, tá bom? É assim que funciona. Exatamente. Obrigado, doutor Aquiles, por ter vindo. Eu que agradeço, André. Na próxima segunda, então, espero vocês. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos. E se Deus permitir, a gente vai estar aqui de volta às 13 horas na segunda. Até lá. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio LL.